história de Sara e Agar, as esposas de Abraão. Quem foi Sara? Bora lá, nome original. Sarai, mudado por Deus para Sara, que significa princesa. E esposo, Abraão, antes chamado de Abrão. E filho, Isaque, milagrosamente concebido na velhice. E origem, natural de Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia, atual Iraque. E Agar, serva de Sara, concebeu um filho de Abraão chamado Ismael, que recebeu a bênção de ser pai de muitas nações. Chamado de Deus, Sara seguiu com Abraão quando Deus o chamou para deixar sua terra e ir para uma terra prometida, Canaã. E deixaram tudo para trás, confiando apenas na promessa divina. A beleza notável e 2 episódios de risco. E a Bíblia diz que Sara era muito bonita, mesmo na velhice. E por isso, Abraão temeu que reis quisessem matá-lo para tomá-la como esposa, e a apresentou como sua irmã 2 vezes. No Egito, o faraó a tomou, mas Deus interveio e revelou a verdade. E mais tarde, em Gerar, o rei Abimeleque fez o mesmo. Novamente, Deus interveio por sonhos e protegeu Sara. Ela foi estéril por décadas e durante quase toda a vida adulta, Sara foi estéril, o que era motivo de vergonha na época. Mesmo com a promessa de Deus a Abraão de que teria descendência, os anos se passavam e ela continuava sem filhos. E por isso, deu sua serva Agar para Abraão, como vimos antes. Mas isso causou ciúmes, conflitos e sofrimento. A risada de Sara, e quando Deus reafirmou a promessa de que ela teria um filho mesmo idosa, Sara riu e ela riu por incredulidade. Terei ainda prazer, sendo velha, e também o meu senhor já velho? E Deus respondeu, por acaso haveria algo impossível para o Senhor? Como o tempo passava e Sara continuava sem filhos, ela teve uma ideia: entregar sua serva egípcia, Agar, para que tivesse um filho com Abraão, e isso era permitido na cultura da época. Se uma escrava tivesse um filho com o marido da senhora, o filho podia ser considerado da senhora. E Agar engravidou rapidamente, e isso causou um problema. Ela passou a desprezar Sara. E Sara ficou com ciúmes e mágoa, e reclamou com Abraão. E ele disse que Agar era serva de Sara, e ela poderia fazer o que achasse melhor. E Sara começou a maltratar Agar. E então Agar fugiu para o deserto. Deus encontra Agar no deserto. Um anjo do Senhor apareceu a Agar. E o anjo mandou que ela voltasse e se submetesse a Sara, prometendo que o filho dela também seria pai de uma grande nação. E Agar, então, deu à luz a Ismael, o primeiro filho de Abraão. O nascimento de Isaque, e muitos anos depois, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus cumpriu sua promessa e Sara engravidou milagrosamente. E o filho dela se chamou Isaque, o filho da promessa. E Sara manda expulsar Agar e Ismael. E quando Isaque era pequeno, houve um momento de conflito entre ele e Ismael. E Sara pediu que Abraão mandasse Agar e Ismael embora, pois não queria que Ismael herdasse algo junto com Isaque. E Abraão ficou triste, mas Deus disse que era para atender ao pedido de Sara, pois Isaque era o filho da promessa. Agar e Ismael foram embora para o deserto. Quando a água acabou, Agar temeu que seu filho morresse, mas Deus ouviu o choro de Ismael e enviou um anjo para mostrar um poço de água. E Deus prometeu que Ismael também seria pai de uma grande nação. E ele se tornou o ancestral dos povos árabes. Sara finalmente engravidou aos 90 anos, e Abraão tinha 100 anos. E o nome do filho foi Isaque, que significa aquele que ri, uma lembrança da risada de Sara
e da alegria pela promessa cumprida. E vida depois da maternidade, e Sara viveu até os 127 anos, e é a única mulher na Bíblia que tem sua idade de morte registrada, mostrando sua importância. Lições da vida de Sara. Deus cumpre suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. E a fé pode crescer, mesmo quando começa com dúvida ou riso. E mesmo erros do passado não impedem os planos de Deus. E a espera pode ser longa, mas a recompensa divina é certa. E lições da vida de Agar. A fé é um dom maravilhoso mesmo na adversidade. Deus pode todas as coisas. Quando morreu, Abraão comprou a caverna de Maquipela para enterrá-la, que depois se tornou o local onde também foram sepultados Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. E Sara, no Novo Testamento, ela é citada como exemplo de fé. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, mesmo sendo estéril e de idade avançada. Ela é elogiada como um exemplo de mulher que respeitava seu marido com fé e reverência. Obrigada por assistir Medite nessas palavras maravilhosas. Lembrem-se, o nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. Saúde, graça e paz para todos.